Olá, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma live, tratando sobre o assunto de profecias. E o assunto de hoje é um assunto que eu vou explaná-lo, espero, em pouco tempo, mas é só mais um alerta, porque eu já tenho 2 estudos específicos sobre esse tema. E o tema é o tema que você pode ver agora aqui, ó. As 2 grandes profecias que estão se cumprindo, tá? Então esse é o assunto de hoje. E nós vamos estar estudando sobre esses 2 temas. E eu quero convidar agora para você já ir direto comigo para nós já estudarmos sobre esses assuntos. 2 profecias que estão se cumprindo e um fato importante sobre elas, tá? Então vamos lá, vou continuar falando aqui enquanto você vê a tela aqui. Deixa eu só habilitar minha tela, isso. Habilitei a tela, isso. Primeiro é o seguinte, em Apocalipse 14 você tem uma profecia falando sobre um anjo voando pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povos. Então, esse anjo que representa em profecias o movimento de uma igreja, tá? Ele está trazendo a informação, tá? Olha, bom proclamar um evangelho eterno. E aí, o que é o evangelho eterno? São as boas novas. Qual é a grande boa nova que você e eu aguardamos nessa questão sobre a parte de religião, a parte espiritual? Qual é a boa grande nova? É a volta de Cristo. Nós aguardamos essa questão da volta de Cristo. Então ele tem essa igreja pregando. Agora, para acontecer a volta de Cristo, você tem uma sequência profética, você tem uma cadeia de profecias que vão ocorrendo, que vão demonstrando que está perto, mas elas têm que se cumprir. Né? Não vai ser adiantado a volta de Cristo no sentido, olha, volta de uma hora para outra, tá lá, mas assim, veja, Deus sabe o momento da volta, mas existe uma cadeia profética. Tá? Eu não posso pregar, ó, Jesus Cristo volta daqui a 30 dias, daqui a 20 dias, daqui a uma semana, ou volta segunda-feira, porque existe a cadeia profética. Enquanto não se cumprir essa cadeia de profecias, não vem o fim. Só que o tempo em que elas vão se cumprir é Deus que coordena, é Deus que sabe. Ele sabe o momento que cada uma se cumpre. Nós podemos, ao longo da história, ao longo dos fatos, ir nos posicionando e situalizando, vendo em que situação nós estamos, em que momento nós estamos. Esse é um detalhe. Então veja, essas 2 grandes profecias, uma delas eu posso te apresentar que ela aconteceu. Essa já aconteceu. Uma profecia em que, quando eu entrei na Igreja Adventista em 1980, se falava muito sobre essa questão do ecumenismo. Olha, vai existir um dia em que todas as igrejas vão se unir numa só. Tá, todas as igrejas se uniram numa só, então nós vamos estudar esse fato. Eu, como disse, eu não vou me ater aqui a esses estudos profundos, porque eu tenho um estudo específico sobre a religião universal e tenho um outro estudo sobre uma outra profecia, e depois nós vamos conversar sobre esses grandes sinais. Mas o que acontece é que há uma movimentação muito interessante que estava ocorrendo e acabou ocorrendo essa reunião, e a grande pergunta é: existe alguma predição que apontava para o ecumenismo, essa união das igrejas? Como eu falei, eu estou na igreja desde 1980 e já se falava sobre o ecumenismo, a união das igrejas. Já se dizia, olha, vai acontecer uma união das igrejas. Agora nós temos algo mais impressionante acontecendo. Mas a profecia, ou pelo menos uma delas, e para mim é que eu mais estudei, porque eu estudei o Apocalipse 16 por causa da série Armagedon. Aliás, faço aqui um convite, se você quer saber como será o Armagedon à luz da Bíblia, sem filmes, você acessa o site asprofecias.com.br e ali você tem um estudo completo, 6 capítulos,
que eu apresentei, inclusive, na Rede Novo Tempo, lá em 2006, começamos a montar em 2012, que ela foi exibida. Mas aqui em Apocalipse você tem, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos demônios que fazem prodígios, aos quais vão ao encontro dos reis da terra, de todo mundo, para congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Um ponto importante é a gente decifrar quem são esses espíritos imundos. A própria passagem bíblica nos dá, são espíritos de demônios, e eles estão congregando. E esses 3 espíritos são representação da parte de três movimentos religiosos no mundo, tá? E vi da sua cabeça uma ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, existe entre esses espíritos, tem a besta. Nós vamos estudar um pouquinho aqui a questão da besta. Mas se maravilhou a terra inteira, ela vai olhar para essa besta e vai dizer: poxa, esse aqui é o nosso líder. Você entendeu? Então, como é que está esse movimento? E foram permitidos fazer guerra aos santos. Esses detalhes da profecia, como eu disse, eu não vou aprofundar na profecia, porque já tem um estudo específico sobre isso. Eu quero apenas mostrar para você o seguinte: olha, 3 grandes sinais estão para acontecer no tempo do fim. Existem várias outras profecias, mas esses 3 grandes sinais, que eu julgo muito importante, porque um deles eu posso afirmar foi assinado, o segundo está em andamento, que vai levar a conjunção dos 2 ao terceiro grande sinal. Então, notem, 3 grandes sinais, um se concretizou, o outro está se concretizando, e que vai levar também todos eles ao terceiro, tá? Então, vamos entender um pouquinho. Depois dessa coisa, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. A Babilônia, só lembrando você, a Babilônia não é uma igreja, mas uma confederação de teologias que se unem. Então aí você começa a ter, peraí, então existe uma Babilônia. No Apocalipse 17 você tem a descrição da Babilônia e da mãe das meretrizes, ou seja, a que coordena tudo isso. A que coordena tudo isso é um movimento religioso, tá? Movimentos religiosos. E a igreja que coordena tudo isso é a igreja romanista, e que ia trazer todas as demais religiões para se ajuntarem. Então aí você tem a configuração do que nós dizemos ser o ecumenismo. Em Apocalipse 14 você tem uma declaração de que isso vai cair. Apocalipse 16 você tem a ação. Olha, esses 3 espíritos representando 3 segmentos religiosos do mundo, tá? Não só cristianismo, eles vão se unir e vão atacar os filhos de Deus. E aqui, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então existem aqui movimentos que estão acontecendo que vão englobar toda a terra. Quais são os pontos doutrinários que serão usados para unir as igrejas? Então, aqui a escritora Ellen White ela destaca 2 pontos importantes que unem essas religiões, mediante 2 grandes erros: a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Mas espera aí, como é que a igreja romana e os cristãos, os crentes, vão se unir? Bom, eles já se uniram. A partir agora do mês de setembro, 14 de setembro de 2022, foi assinado um acordo entre todas as religiões que estiveram representadas. Você pode ver pelas imagens que não tem só cristãos, você tem vários representantes de vários segmentos religiosos, como a Bíblia diz que eles vão se unir, tá? E os 3 grandes vão se unir, 3 grandes segmentos religiosos, em que engloba
espiritismo, o falso profeta, que é o protestantismo apostatado, tá? A besta que está ali. Mas um fato importante nessa reunião que aconteceu no Cazaquistão, agora em 14 de setembro de 2022, é que essas religiões, com tanta diversidade e com tantos deuses, porque ali estavam representados outras religiões de outros segmentos que estão dentro desses três linhas de raciocínio, é isso que eu quero dizer para vocês, três linhas de raciocínios, tá? E esses segmentos se uniram ali, assinaram um acordo, tá? E você pode ver o seguinte, no 10º item desse acórdão que foi assinado, se destaca o pluralismo e as diferenças de religiões, assim como de raça, gênero, linguagem, são uma expressão da sabedoria da vontade de Deus, com a qual ele criou o homem, razão pela qual qualquer ato de coerção para com uma determinada religião ou doutrina religiosa é inaceitável. Então, de acordo com esse tratado, ter várias religiões, inclusive questão de paganismo ou politeísmo, é a vontade de Deus. É a expressão da vontade de Deus. Então você pega, por exemplo, religiões orientais em que tem vários deuses. Não se preocupe, isso aí, Deus é a expressão da vontade de Deus. Então choca, bate de frente, isso não é o que a Bíblia diz, tá? Então o primeiro grande sinal, o ecumenismo, eu dou por eu coloco como, por exemplo, está cumprida, é uma profecia cumprida, porque ela aconteceu. Agora ela arrasta para uma segunda profecia, e aí trazendo novamente o romanismo, que é identificado em Apocalipse 17 como a meretriz da grande Babilônia, dessa confederação de religiões, mas essa meretriz, né, que é aquela mulher sentada sobre uma besta, sobre muitas águas, que é o simbolismo que tem Apocalipse 17, tá? Essa mulher, essa igreja, ela que coordena todo esse movimento. Então, elas também estão fazendo movimentos em outra direção, em uma direção, por exemplo, essa aqui é uma ordem papal, tá? Que foi publicada em 23 de agosto de 2022, em que o Papa determina que todas as finanças da Igreja Católica Mundial sejam depositadas no Banco do Vaticano. Isso aqui é um documento impresso, um documento divulgado, tudo mais. Então, o que acontece? Hoje você pode dizer com certeza que o maior banco do mundo é o Banco do Vaticano, porque ele recebe finanças de todo o mundo. A igreja que você conhece ali da católica da esquina, ela tem conta lá no Banco do Vaticano, ela envia os seus dividendos para lá. Como isso é possível, Fernando? A Bíblia diz que nos últimos tempos o saber, né, a ciência se multiplicaria. Hoje, através da questão da digitalização de todos os dados, da globalização, é possível, então, todo o dinheiro que existe da igreja ela ser depositado num banco e negociado através desse banco. E é isso que essa carta papal determina. Ele determina, é uma ordem. Todas as igrejas católicas no mundo têm uma conta hoje no Banco do Vaticano, e é por ali que eles negociam. E isso nos dá a entender que há um movimento muito interessante nessa direção também da parte do controle financeiro. E aí nós entramos na segunda profecia que eu disse que ela está em andamento para se cumprir. E fez a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, que lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Primeiro, besta aqui não é pejorativo, não é sinal de burrice. Besta é força, é um poder que tem força. E aqui nós vemos a ação em Apocalipse 13 de duas bestas. A primeira besta, símbolo religioso; a segunda besta, um poder civil, militar e econômico. Eu comecei a estudar esse assunto no ano 2000,
Qual o assunto, Fernando? Como se cumpre Apocalipse 13? Não compra e não vende. E aí, em 2005, eu escrevi um atentado à liberdade, trazendo uma linha de raciocínio de como isso poderia acontecer. A minha área de atuação profissional era na área de informática. Eu implantava sistema de informação, sistema de controle financeiro. E aí, em 2005, eu escrevi sobre o fim do dinheiro físico, porque era o andamento que tudo iria acontecer. Isso em 2004, 2005. 2005 eu escrevi o artigo, mas a partir do ano 2000 eu estava estudando sobre esse assunto. Falei, bom, para se cumprir Apocalipse 13, não compra, não vende, então tem que haver um controle financeiro muito rígido. E também não pode haver o dinheiro físico. O dinheiro de papel não pode ter, porque com dinheiro impresso as pessoas negociam, já fazem isso normalmente hoje. Tá? Então o que acontece? Aqui, em 2004, esse material que eu estava colhendo aqui, já se apontava o fim do dinheiro físico, isso em 2004. Muitos economistas, não sou eu, economistas diziam, olha, a sequência do mundo econômico é a digitalização e lá para frente o fim do dinheiro de papel. Tá, isso vai acontecer? Isso vai acontecer. Por exemplo, em 2021 você tem o Pix e o Open Bank, que são movimentações em que as pessoas conseguem transferir dinheiro, pagar dinheiro, receber, tudo mais lá, sem estar com dinheiro físico, transações eletrônicas. E aqui o ex-presidente, agora ex-presidente do Banco Central, ele anuncia que a finalidade do Pix e dos outros implementos que irão ser feitos é que com esse projeto e os outros que virão ao longo de 2021, vamos ter uma diferenciação da forma de fazer transações financeiras no Brasil, mas não é só no Brasil, mas o Banco Central. E você consegue esses dados, inclusive, já anuncia isso. Esse é um comercial e é muito interessante. Ouça. Está comprando algo agora. Este mês, mais de $500 milhão serão gastos via internet. Um dia não existirá dinheiro em papel. Você está preparado? Você está preparado? Você está preparado? Praticamente todo o tráfego da internet é transmitido através dos sistemas de uma empresa. Cisco Systems. Você está preparado? Esse comercial, ele é de 2002, tá? E aí declara o povo desse país, declara Ellen White, o povo desse país desejará uma restauração do divino favor e prosperidade temporal. Esse desejo por um retorno a uma prosperidade indica que vai haver uma quebradeira econômica que precede a lei dominical. O dinheiro logo perderá o seu valor de forma súbita. E aí Ellen White fala sobre isso. E agora nós estamos diante de nós de um outro projeto que é uma realidade já anunciada, que é a questão de, a partir de 2024, nós temos aqui o Banco Central do Brasil anunciando o Real Digital. O Real Digital é algo muito importante. Então vamos estudar o que está no site do Senado, anunciando o Real Digital, e é a sequência lógica até mesmo para um governo que precisa de muito dinheiro. Quanto mais dinheiro eletrônico for utilizado, mais impostos, maior a arrecadação. Então esse é um ponto que a gente tem que observar. Por que é importante o Real Digital? Além da profecia que ele vai estar cumprindo, também o governo terá um maior índice de arrecadação, porque tudo é negociado, não mais as escusas, não mais debaixo do pano em dinheiro, mas tudo eletrônico. Tá? O Real Digital é uma CBDC, que é uma moeda eletrônica. Essa moeda eletrônica ela não é, por exemplo, uma criptomoeda, mas a grande diferença é que aquilo que você receber com um pagamento que alguém fez, ou do seu salário, ou alguém te pagou alguma coisa, e ele entrar na sua conta como Real Digital, como uma CBDC digital, você não pode sacar, você não movimenta em espécie, você não retira dinheiro e guarda debaixo do seu colchão. Você vai só poder negociar com transações financeiras eletrônicas, tá?
Ela não é uma criptomoeda, mas é o dinheiro do país. Aí antes que você fale, mas o Brasil fazendo isso, o mundo está. Já já eu passo o dado para você. O dinheiro que você tem ali, tá? Ele não é uma moeda eletrônica sujeita ao mercado. Não. Não é um Bitcoin, não. Ele é o real, só que o real digital. O mesmo valor do real que você teria na mão é o que você tem na sua conta do banco. Diferença, eu não posso sacar e transformar em papel moeda, porque o papel moeda vai deixar de existir. E isso é anunciado pelo Banco Central para 2024 e anunciado no site do Senado, está ali embaixo o link do Senado, você encontra essa explicação. Uma das vantagens é que em qualquer lugar do mundo, porque os bancos já estão integrados, então você pode gastar o seu dinheiro em qualquer lugar do mundo de forma eletrônica. O que você fazia com um cartão de crédito antigamente, você faz ele agora com os meios de comunicação, até pelo celular, você transfere dinheiro, paga a conta. O real digital deve inibir, por exemplo, lavagem de dinheiro. Então interessa para o governo? Interessa, porque ele vai ter total controle sobre o dinheiro que as pessoas gastam. Um outro fato importante é que os dados do Banco Central revelam que apenas 3% da movimentação feita nos últimos 12 meses foi em papel de moeda, em dinheiro. Tá? Foram trilhões, foram 9 trilhões que foram movimentados, só 3% foi em papel moeda. O restante você nem percebeu, mas avalie você. Quantas contas você pagou via Pix, via transferência ou com seu cartão de crédito? Bom, mas você tinha opção, você pode andar com dinheiro no bolso. É cada vez mais raro pessoas andarem com dinheiro no bolso, mas acontece que vai ficar impossível andar com dinheiro no bolso, porque com a implantação do real digital, tudo vai ser eletrônico. Eu já tenho um estudo completo sobre isso, estou repassando aqui. De acordo com o Banco de Compensação Internacional, que é o BIS, mais de 80% dos bancos de todo o mundo estão aplicando e vão estar com a moeda digital. Em outubro de 2020, a Bahamas e outros países, a China implantou, os Estados Unidos implantou os seus dinheiros digitais. Na China tem um fato interessante, que existe também um controle, tá? Um controle sobre o dinheiro. Inclusive, para fomentar o comércio, já que eles tiveram um problema depois da Covid, eles fizeram o seguinte: olha, estamos avaliando que nós vamos ter um tempo para que a moeda exista, para que você possa usar o seu dinheiro. Depositei, por exemplo, 1.000 yuans, você tem 30 dias para você usar. Se não usar, tchau. É o fim da liberdade financeira, porque todo o seu dinheiro é rastreado. Também o governo pode fazer o seu dinheiro, ele pode tomar o seu dinheiro, pode se diluir, até mesmo tomar o seu dinheiro, e também eles são créditos. Você não tem ele físico na mão. Então o governo faz o que quiser. Pode fazer o uso político disso, determinar até mesmo, restringir, precisa aumentar a arrecadação, então o seu dinheiro tem validade. Ou então mesmo, X do seu dinheiro já é tomado como imposto. Lembra do imposto, que a partir aí do próximo ano, desse ano, já está contando o que você ganha aqui, o ano que vem, você vai declarar seu imposto de renda. Quem ganha um salário pouco já vai estar pagando imposto de renda. Aqui não tem nem como você falar, não vou pagar, porque o seu dinheiro é crédito e o governo tem acesso à sua conta. O governo pode fazer isso? Bom, foi feito isso em 1990, nós tivemos nosso dinheiro. Quem dormiu com X no banco acordou com 50 cruzados novos. Foi o plano do governo, não me lembro agora. Eu sei que eu perdi dinheiro, eu sei que eu acordei, deitei num dia com vários depósitos que eu fiz em cheque, no outro dia não tinha dinheiro nenhum. Muita gente se matou. Então, o uso político. Lembrando que aqueles que têm, por exemplo, no banco, recebem a sua aposentadoria e tudo mais, o governo tem como rastrear onde você usou, como você usou, tudo mais lá. Temos então a segunda profecia, que está lastreada ainda, Apocalipse 13. Mas, Fernando, Apocalipse 13 está falando sobre isso? Bom, você lê aqui: fez que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres e livres, e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte,
para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Qual a minha interpretação disso tudo? A interpretação está da seguinte forma: vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O que é isso aqui? O que você quer dizer com isso aqui, Fernando? É que quando Deus dá o sentido de que é mundial, ele usa nação, tribo, língua e povo. Mas aqui em Apocalipse 13 tem pequenos, grandes, ricos e pobres e livres, uma condição, deixa eu botar aqui, saiu, uma condição, tá ali já, uma condição social e uma ação comercial, não pode comprar ou vender. Então, veja, esse Apocalipse 13, 16 em diante, ele está falando sobre esses dois aspectos. E eles nos mostram que haveria um controle. E a questão é essa. A primeira besta, ela é religiosa. A segunda besta, ela é um poder civil, militar e econômico. E faz com que a terra e os seus moradores adorem a primeira besta. Então, dentro da profecia, você tem a segunda besta, que nós identificamos profeticamente, é um outro estudo, como sendo os Estados Unidos. Ela força a humanidade a adorar a primeira besta, que nós identificamos ser a igreja romana, tá? E faça uma imagem à besta. O que é uma imagem à besta? É um sistema de leis. Por que imagem? Porque a primeira besta terá a importância no cenário mundial que tinha no passado, antes de ser ferido de morte. Quando ela perseguiu, a partir de 538 até 1798, a Bíblia nos escreve 1260 anos de perseguição que esse poder, que é o poder romano, faria sobre a cristandade, aqueles que não aceitam não só o cristianismo, mas também as religiões do mundo. Se você não aceita a minha religião, você é herege. Se é herege, você pode ser morto. Perdeu-se em 1798, quando Berthier aprisionou o Papa a mando de Napoleão, e ela foi ferida de morte. Mas ela se recuperou e hoje está aí na frente de todo mundo. Essa imagem, a primeira vez, se completará quando da união do Estado com a Igreja, impondo o dia oficial de culto. Algumas leis já estão rodando no Brasil sobre liberdade religiosa, Rio de Janeiro e São Paulo. E as pessoas já estão preocupadas com isso, porque a pregação do Evangelho vai ficar mais difícil a partir da imposição de algumas regras. E o controle financeiro vai ser a ferramenta para a tomada de decisões. Aí eu ponho para você o seguinte: a primeira profecia que nós vemos que está cumprida, a união das igrejas, assinado um tratado, foi esse que aconteceu agora no Cazaquistão, que é o ecumenismo. A segunda profecia, Apocalipse 13, é o controle financeiro, a imposição da marca da besta, fazendo com que as pessoas, através de imposição, tomem decisões. E qual vai ser a terceira profecia que completa esse círculo aqui? Eu vou adiantar para você, é parte de um estudo que nós já temos, mas que eu vou fazer novamente, que é a questão da imposição de um dia de guarda, a imposição de um decreto dominical. E para que isso aconteça, as duas bestas tinham que se encontrar. E aqui nós temos um vídeo quando as duas bestas, lembrando, as bestas aqui são poderes, não é pejorativo. Os dois grandes poderes, os Estados Unidos, poder econômico, militar e civil, se encontrando, estendendo a mão ao papado. Quando eles se estenderem, Ellen White fala que quando essa aliança for fechada, e foi fechada, os Estados Unidos estariam então deixando de lado a sua herança desde a sua fundação. E isso abriria caminho para um decreto, o decreto dominical. Então, veja, eu quero que você avalie comigo o seguinte: nós temos três grandes profecias, ou três grandes movimentos, tá? E esse movimento nós temos a união das igrejas, o controle financeiro que vai levar as pessoas a tomarem a decisão de adorar a primeira besta, que é o romanismo, através da imposição de leis
e quando esses dois que estão ali apertando as mãos, se apertassem as suas mãos, então essa herança que existia nos Estados Unidos do protestantismo seria quebrada, e isso abriria caminho para a implantação do chamado decreto dominical. Um ponto importante: qual vai ser a sua escolha quando a sua liberdade econômica e também liberdade de expressão for lhe tirada e houver a imposição do dia, um dia de culto, um dia de guarda, que não é aquele apontado na Bíblia? Qual vai ser a sua posição? 3 profecias, 2. Uma se cumpriu, é o ecumenismo, já está aí. A segunda caminha, a partir de 2024 você tem um controle financeiro muito mais rígido, tá? E a terceira, que vai levar ao decreto dominical. 3 profecias que eu aponto como sendo grandes sinais para o tempo do fim. Qual vai ser o seu posicionamento? Eu espero que você tenha um posicionamento ao lado de Cristo e tome a decisão correta. Nosso próximo estudo vai ser sobre o decreto dominical. Quando, por quê, como, todos os detalhes sobre isso. Vamos estar estudando sobre esse detalhe. Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro.